Meu nome é Luiz Carlos Pinto, todo mundo me chama de Lula Pinto, é, e eu estou achando um sucesso fazer parte dessa parte do projeto também, contribuindo com a formação para todo mundo e trocando ideia, na verdade, né? Somos todos jornalistas aqui, no final das contas, e eu trouxe um pouquinho de alguma experiência que eu obtive no meu processo. Antes de começar a fazer qualquer tipo de apresentação, eu queria fazer algumas observações, porque eu acho que um pouco do que eu vou apresentar para vocês, para alguns de vocês, não é lá a grande novidade, logo pelo menos no início, né? Para outras pessoas, em função assim do que a gente tem observado nos sites, nos perfis, na produção de conteúdos e tal, pode ser que seja mais interessante. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que no finalzinho da apresentação eu vou deixar dois e-mails, né? Dois e-mails meus. Um deles é o da firma, que é onde eu trabalho, na Universidade Católica de Pernambuco. É um e-mail mais formal, mais institucional, e eu uso para me comunicar com os meus alunos, com a coordenação. E um segundo e-mail que é um e-mail em que eu troco informações com organizações da sociedade civil, em que eu contribuo, colaboro com ações de intervenção, de incidência social. Muito bem, Osmar, parabéns. É um e-mail em que eu consigo trabalhar com organizações da sociedade civil, em que eu posso eventualmente contribuir com informações mais sensíveis, porque é um e-mail em que eu boto mais fé, que é um e-mail seguro, tá? Então, se alguém tiver interesse em continuar a conversa depois, se alguém tiver interesse em trocar informação, discutir alguma pauta, discutir algum projeto, o ideal é o segundo e-mail. Eu vou lembrar disso mais lá na frente, tá certo? Como eu falei, meu nome é Luiz, todo mundo me chama de Lula Pinto. Nesse momento da minha vida, eu estou coordenando o mestrado que fez a pesquisa com vocês. Então, eu sou jornalista, né? Sou uma das pessoas que estava lá atrás na fundação da Marco Zero Conteúdo, então contribuí com esse projeto lindo que é a Marco Zero. E contribuí com algumas matérias lá também, pensando junto, e em algum momento resolvi me dedicar ao trabalho de docência e de pesquisa nessa universidade onde eu estou hoje em dia. E minha Coca-Cola, como diria um amigo meu, minha Coca-Cola é jornalismo e pesquisa com tecnologia e com política. Essa é a minha área. Enfim, é isso. Eu vou começar a compartilhar algumas coisas que eu trouxe para a gente começar a discutir. É, em algum momento eu vou pedir também algumas tarefinhas para vocês, porque tem uns sites bem legais que eu trouxe que ajudam a gente a investigar as coisas de interesse público, tá? Então, sim, uma coisa também. Eu estava falando para a Jéssica há pouco tempo, eu estava há mais de 10 anos usando o Linux, que é um sistema operacional que tem qualidades e defeitos, e aí estou usando aqui um Windows. E estou meio sambando para lá e para cá, tentando me ajustar. Se eu me atrapalhar um pouquinho aqui, eu tenho paciência, porque eu chego lá. Então, vou começar a apresentar aqui, tá? Tá aparecendo aí, gente? Sim, Então, vamos em frente. A gente vai estar junto hoje e no dia 31 de agosto, né?
Amanhã vocês voltam a ter aula com a Kátia, Kátia Brasil. E uma primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma ideia de programa dessa formação. Então, eu vou começar muito rapidamente com alguns conceitos básicos de jornalismo investigativo, algumas características também. Vou fazer a apresentação de dois estudos de caso, dois casos que me parecem muito emblemáticos de duas maneiras de se produzir uma reportagem investigativa e, na sequência, vou detalhar algumas ferramentas, né, que são muito úteis, às vezes, para a gente tirar uma dúvida se uma determinada notícia, aliás, se uma determinada informação, se um determinado episódio rende uma pauta, ou confirmar determinadas identidades, propriedades de empresas, uma série de ferramentas que me parecem muito interessantes. Existem outras, mas eu queria me concentrar nessas, que a gente vai ver mais para frente, porque a ideia é que a gente faça alguma atividade aqui, eu aqui e vocês aí, tá? Então já já a gente chega lá. Então, para começo de conversa, dando nomes às coisas, o jornalismo investigativo é uma das modalidades de jornalismo, né? É uma das formas que a gente pode utilizar essa linguagem e, como todas as outras modalidades do jornalismo, no geral, ele tem interesse público, né? Aquilo que precisa ser objeto de jornalismo investigativo, ou seja, da linguagem, né? Precisa ter relação com o interesse público. Eu estou pontuando isso porque pode parecer óbvio, porque algumas das ferramentas que a gente pode utilizar para saber informações sobre empresas, sobre governantes, pessoas públicas, etc., também podem ser, eventualmente, utilizadas para interesses que não são públicos. Então, aí é uma outra seara de atuação que não nos diz respeito aqui. Ou seja, algumas das ferramentas que a gente vai mexer mais para frente, no âmbito do jornalismo, elas precisam ser utilizadas com interesse público. Em geral, essas reportagens, elas tratam de coisas que alguém quer deixar escondida. Algum episódio, algum processo, alguma relação, né, algum acontecimento, algum trânsito, enfim, alguma atividade que ou uma pessoa pública, ou um governo, ou uma entidade, ou uma empresa, ou uma organização social não quer tornar público, embora seja um assunto de interesse público. E uma terceira coisa que eu acho que caracteriza bem também o jornalismo é que as coisas que saem do exercício da investigação, do exercício da produção do conteúdo investigativo, elas são resultado do trabalho do jornalista. Isso também parece óbvio, isso também é muito aplicado a muitas outras formas do trabalho jornalístico. A questão é que tem um detalhezinho que é o seguinte: no meu entender, o jornalismo investigativo ele sai da pauta factual, né? A pauta factual ela está muito atrelada a um calendário, a um conjunto de eventos que a gente já sabe que vai acontecer ao longo do ano. Então, isso vale para o calendário político, isso vale para o calendário festivo de todas as regiões do Brasil, isso vale para o calendário de feiras, de eventos, de festas. Essas coisas a gente sabe que vai estar ali, né? Está muito presente, a gente já tem a previsão, inclusive, na pauta factual também está meio que previsto a surpresa, né? Ou seja, todos os dias vai ter algum episódio de prisão, de assalto, de coisas que, para contemplar a pauta factual, não demanda, naquele momento, muita investigação. A diferença é que, no jornalismo investigativo, ao invés dos fatos serem guiados por esse calendário,
né, por um conjunto de coisas que a gente já mais ou menos espera e prevê, a condução da produção depende da investigação dessa pessoa, desse jornalista ou dessa equipe, né? Os caminhos de onde vão sair as informações dependem muito mais de um conjunto de ações que está fora da agenda diária. Por isso que em muitos lugares o jornalismo investigativo é chamado do jornalista especial, porque ele está meio à parte da pauta diária. Isso foi muito verdade durante o tempo dos grandes jornais. Tinha os jornalistas especiais que ficavam dedicados a projetos especiais é, que eram de jornalismo investigativo, né? Na época em que os grandes jornais investiam muito em jornalismo investigativo, dos grandes prêmios, etc. Então, de interesse público, é possível a gente tirar várias coisas, né? Desde a pauta futebolística até o tráfico de armas, né? Então, são muitos dos temas que são de interesse público. Nem sempre a pauta do jornalismo investigativo é necessariamente um crime, um, uma, uma, um atentado violento, assim, ou uma resistência à polícia militar. Muita coisa pode ser resultante, né, de interesse público para jornalismo investigativo. A gente precisa utilizar muitas e variadas fontes, né, tanto fontes primárias quanto fontes secundárias, ou seja, as fontes primárias são aquelas fontes que dão a informação mais próxima do episódio. Às vezes são documentos, às vezes são pessoas que participaram de algum tipo de participaram diretamente de algum processo. E uma coisa que também caracteriza o jornalismo investigativo é que ele tende a gerar mudanças. Vejam que exemplo interessante me veio à cabeça agora. Quando o Intercept recebeu um conjunto de informações sobre os diálogos do então juiz Sérgio Moro com a equipe do Ministério Público lá em Curitiba, esse conjunto de informações eram privadas, mas tinham um evidente interesse público, porque elas podiam alterar o processo político daquele contexto, né, há pouco tempo, né, e de fato mudou, né, a Vaza Jato foi um episódio, foi um capítulo importante, muito grande, muito importante, da virada que aconteceu na política desde o fim, desde a metade ali do governo Bolsonaro até agora. E, ao mesmo tempo, isso aí foi um vazamento, né? Foi um que a gente chama de um vazamento de informações, que podem acontecer em várias situações. Às vezes, um funcionário público é incomodado com algum tipo de coisa que está acontecendo na sua repartição, vaza um processo criminoso que está acontecendo lá, um vazamento. Mas o jornalista investigativo precisa ter uma disposição de não depender exclusivamente dos vazamentos. Ou seja, às vezes a sensibilidade, a percepção, a atenção desperta no jornalista e precisa despertar no jornalista a certeza de que ali tem uma pista para ser investigada e não depender dos vazamentos. Quando os vazamentos chegam, eles sempre têm algum tipo de viés, de interesse, né? Ninguém vaza alguma coisa se não for com algum interesse, ainda que seja o interesse dos mais nobres, né? Mas há um interesse e é preciso ficar muito atento a isso. Então, essa era a parte mais, mais, mais geral, né? Que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas eu precisava dar uma passada neles. E agora eu vou começar a entrar num conjunto de ferramentas, de procedimentos, de técnicas, que eu acho que podem ser muito úteis para todo mundo. Eu queria começar com o OSINT, né? O OSINT a gente chama de uma técnica de investigação na internet que é composta por várias ferramentas, né? E algumas delas a gente vai ver aqui,
outras a gente vai ver na quinta-feira, mas eu queria deixar também aqui, vou colocar no chat, um site que pode ser muito interessante para todo mundo explorar quando for possível. Deixa eu ver como é que eu volto agora lá para a apresentação. Aí eu queria começar agora, gente, detalhando como é que é possível você descobrir os donos de uma empresa. Às vezes a gente tem uma dúvida se uma determinada empresa está com algum tipo de processo fraudulento ou algum tipo de informação privilegiada num processo de compra pública, por exemplo. E existem maneiras da gente descobrir como é que isso é possível e de quem são os donos, né? Algumas das ferramentas que estão disponíveis, elas utilizam dados públicos, não são nada demais, na verdade. E o uso desses dados públicos é totalmente facultativo e a gente pode utilizar. Então, não tem nada marginal, nada perigoso. Então, eu vou utilizar para dar esse exemplo de como descobrir o dono de uma empresa, esse, esse site aqui. Eu acho que tá dando para ver aí, né? Tá dando para ver, Jéssica? Tá sim, Lula. Esse aqui é um site da Receita Federal que emite o comprovante de inscrição e de situação cadastral. Então, esse é um site que, se você tiver um CNPJ de uma empresa, ela permite que você coloque o CNPJ aqui, ele vai aparecer, se o CNPJ estiver regular, se tiver tudo certinho, ele vai dar o telefone da empresa e também o proprietário. Vou deixar aqui também no chat essa, esse link. Aí eu vou continuar aqui, então, com um conjunto de outras ferramentas que podem ser utilizadas para a gente fazer algum tipo de investigação. Então, é possível você fazer uma identificação de uma pessoa para verificar se as fotos que você tem são as mesmas. Às vezes, isso é muito útil. Esse recurso aqui é o Diff Checker. É uma ferramenta gratuita. Claro que ela tem a possibilidade de você ter uma conta paga nela e você pode fazer comparações entre textos, imagens, arquivos de PDF, Excel e arquivos, né? Grandes arquivos. Então, se você tem, por exemplo, imagens, mesmo que não sejam muito nítidas, de pessoas em determinadas situações que podem estar implicadas em algum tipo de acontecimento, se essas imagens estiverem no seu computador, você pode fazer a comparação utilizando essa ferramenta. Um dos estudos de caso que eu trouxe, no caso aqui de uma apuração de uma reportagem, o repórter utilizou uma ferramenta semelhante a essa, só que da Microsoft, que é paga, chamada Plataforma Azure, que permitiu ele identificar uma pessoa que estava realizando uma manifestação no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente chega lá. Uma outra coisa interessante, né, dessas ferramentas como é que a gente descobre o dono de um site. Então, se a gente consegue identificar um determinado site que está produzindo fake news ou algum tipo de desinformação, e esse site tem uma produtividade com algum tipo de incidência, causando impacto em determinado local, e se isso parece ser orquestrado ou tiver algum tipo de inteligência por trás da atitude desse site, é possível descobrir qual é a propriedade, quem é o proprietário desse site
e também os contatos dele utilizando a ferramenta registro.br. Se o site tiver como uma extensão o BR, ou seja, se for um site no Brasil. Se não for um site no Brasil, tem uma outra ferramenta que eu tenho guardadinha aqui em algum lugar, que permite a gente também identificar se o site de quem é o site, né? Qual é o proprietário do site, quais são os contatos dele. Dependendo do servidor onde o site está alojado, a pessoa tem a obrigação de deixar um contato de telefone para que ele possa ser contactado. Então, existem ferramentas para que a gente possa evitar que um tipo de propagação de notícia por um site maldoso aconteça. Analisar um contrato com o governo. Como é que a gente pode perceber, entender como é que um contrato com o governo pode ter sido criado? Um contrato com o governo, ele pode ser utilizado, pode ser verificado utilizando a plataforma transparente, da Transparência Brasil. E se você tiver um nome ou CNPJ da empresa, é possível colocar os dados lá e a gente verifica que tipo de relação aquela empresa tem com o governo. Aí eu queria mostrar, gente, um caso muito interessante, né, em que esse conjunto de informações, esse conjunto de ferramentas foi parcialmente utilizado. Eu não sei se vocês lembram do caso de uma manifestação ainda durante a pandemia, numa praia do Rio de Janeiro, acho que foi em Ipanema, aliás, Copacabana, né? Houve uma manifestação da sociedade civil organizada lá, que procurava fazer uma sinalização de que era necessário ter algum outro tipo de forma de encarar a pandemia. E plantaram cruzes na praia, e essa era uma maneira de chamar a atenção também da mídia. Foi uma atitude que envolveu várias pessoas da cidade, e teve uma visibilidade, e em parte essa visibilidade aconteceu porque essa pessoa aí, esse senhor, foi lá e começou a agredir as pessoas e a derrubar as cruzes, né? Numa tentativa de minimizar o trabalho, aquela manifestação, e também de negar a pandemia, negar o impacto que a pandemia teve sobre a vida das pessoas, né? Um grande conjunto de pessoas que já havia falecido, isso foi num dos picos que a pandemia teve, e aí ninguém sabia exatamente quem era essa pessoa, e o trabalho do Eduardo Goulart. O Eduardo é um repórter que é colaborador do Intercept, inclusive, e ele queria saber quem era essa pessoa, né? Identificar, saber quais eram as motivações dele, e não tinha muita informação sobre a identidade dele. E aí o Eduardo fez o que a gente chama de uma busca ativa no Twitter, porque não se sabia o nome, mas se sabia que o episódio aconteceu na praia de Copacabana, envolvia cruzes e envolvia pandemia. E ele colocou essas palavras-chave no Twitter, utilizando uma estratégia que a gente chama de busca ativa, né? Você pode utilizar uma série de comandos que permitem que a gente faça buscas mais precisas, tanto no Google quanto numa rede social, como o Twitter. Esse site aqui permite ter acesso a um conjunto de comandos que permitem a gente buscar com exatidão determinadas informações. Esse conjunto de instruções tanto serve para o Google, como serve também para outras redes sociais, outras plataformas. E aí o que o Eduardo fez foi localizar que alguém, né, alguém que estava presente no dia, estava acompanhando e sabia quem era esse senhor,
e colocou o nome dele. O nome dele é Héckel da Cunha Osório. E aí ele fez uma busca sobre do Héckel da Cunha Osório, localizou ele, localizou que ele tinha uma empresa. Então ele foi no site da Receita Federal, naquele site que eu mostrei para vocês, identificou o nome da empresa. Na busca pela empresa, ele percebeu que na ficha corrida da empresa, ela era uma consultoria. Como o Eduardo já sabia que o Heckel é aposentado, ele supôs, né, ele tomou como suposição que a empresa funcionava no apartamento dele, na casa dele. E aí pegou o número de telefone fornecido pela Receita, ligou para ele e conseguiu mais informações. Ou seja, ele utilizou uma dessas estratégias de busca ativa no Twitter, utilizando um conjunto de comandos específico para localizar pessoas ou informações mais precisas. Depois foi no site da Receita, localizou a empresa e conseguiu o contato direto dessa pessoa. Me parece um exemplo muito interessante de como a gente pode acionar algumas dessas ferramentas. Eu vi que tinha alguém que tinha comentado alguma coisa no chat. Tem alguma observação, gente? Alguém tem algum comentário aí? Não, acho que foi só o Wesley dando boa noite. Então, vamos seguir. Na sequência, eu trouxe esse outro exemplo. É um outro estudo de caso, né? Nesse caso, foi uma reportagem na Marco Zero, em que a gente conseguiu identificar que um dos bairros centrais da cidade tinha um conjunto de dívidas acumuladas de IPTU que somava 346 milhões de reais. Isso foi uma reportagem que eu fiz lá em 2018 ainda. E esse valor, a ordem de grandeza dele, na época, em 2018, já era maior do que o IPTU que a Prefeitura da cidade do Recife esperava recolher em toda a cidade. Só no bairro de Santo Antônio, essa dívida chegava nesse valor. E aí, é, como é que a gente chegou nisso, né? Como é que nós conseguimos essa informação, né? Ela chegou por meio de um conjunto de entidades que discutem e trabalham pelo direito à moradia na cidade do Recife, que conseguiram levantar essa informação. Daqui a pouco eu vou detalhar como é que essa informação foi detalhada. Diferente do caso lá do hacker, do senhor que estava retirando as cruzes, né? Essa informação chegou por terceiros. O Eduardo ficou sabendo pelas redes sociais, eu fiquei sabendo pelas relações que eu tinha na época de proximidade com o movimento dos trabalhadores sem terra e outras organizações que lutam pelo direito à moradia na cidade do Recife. E a informação era muito seca e sem confirmação. Então, às vezes é isso, a informação chega, é linda de ver, você fica vendo lá o título, a matéria, o impacto que ela vai ter, mas é preciso conferir, né? E aí a gente foi conferir utilizando uma metodologia que novamente utiliza bancos públicos, informação pública, que pode ser feita manualmente por qualquer pessoa na cidade do Recife, mas que, pelo fato da gente estar, na época, lidando com mais de 3 mil moradias, não tinha como fazer manualmente. E aí, por conta disso, nós tivemos que automatizar o processo de levantamento das dívidas de IPTU. E o procedimento era muito simples. Primeiro, para conseguir as dívidas, é preciso ter a inscrição imobiliária do imóvel. A inscrição, com a inscrição imobiliária do imóvel, a pessoa pega esse número, coloca no site dos bombeiros e o site dos bombeiros fornece o valor da dívida. Mas não tem como saber
a inscrição imobiliária de 3.000 imóveis, né? A não ser que você seja proprietário dos 3.000 imóveis e você tenha uma boa documentação. São imóveis de outras pessoas. Então, como conseguir a inscrição imobiliária? E aí que foi o pulo do gato que nós demos nesse processo. E eu vou pedir licença a vocês novamente para mostrar esses dois sites que foram utilizados nesse processo. Primeiro, a gente acessou esse site, que é o site de informações geolocalizadas da cidade do Recife, né? O portal de geoprocessamento da prefeitura. É uma maravilha esse site. Ele tem toda a cidade mapeada por lotes, e cada um desses lotes tem a possibilidade de, ao clicar nele, o mouse fornece a inscrição imobiliária, que era o que a gente precisava para entrar no site dos bombeiros e localizar as dívidas. Mas, novamente, eram mais de 3.000 imóveis e não tinha como pegar o mapa do bairro de Santo Antônio, que era onde a gente estava trabalhando, e em cada um dos lotes, clicar nele, pegar o número da inscrição imobiliária, e com esse númerozinho ir no site dos bombeiros para conseguir a dívida daquele imóvel. Então, o que é que nós fizemos? Nós automatizamos esse processo. Nós desenvolvemos um robozinho que clicava no site de geoprocessamento da prefeitura, com a informação que conseguia lá, ia no site dos bombeiros, no site dos bombeiros, com a informação do sequencial, a gente conseguia o valor da dívida. 3.000 imóveis. Com 3.000 imóveis, a gente conseguiu esse levantamento que permitiu também que a gente criasse um mapa de calor das maiores dívidas. Esse aqui é o bairro de Santo Antônio, né? O bairro de Santo Antônio é o bairro onde o Recife cresceu, onde é o primeiro bairro organizado da cidade. É o bairro onde a cidade nasceu, bairro antigo. E aí ele tem dívidas absurdas. Vou mostrar aqui uma das tabelas. A Octopus Participações, né, uma das empresas que a gente consegue identificar utilizando o site dos bombeiros, ou CNPJ, na época devia 6,4 milhões de reais em IPTU. Então, esse conjunto de dívidas somadas chegava àquele valor que dá título à matéria. Então, a gente conseguiu identificar as maiores dívidas, fez um mapa de calor. Desse mapa de calor, a gente consegue tirar, já de cara, a informação de que o centro das cidades, isso é uma coisa verdadeira para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para todas essas cidades mais antigas no país, são áreas intencionalmente abandonadas, né? Elas não recebem, muitas vezes, projetos e iniciativas de ocupação, e aí a dívida rola solta por uma questão seletiva, né? Em algum momento, aquele lugar vai ser de interesse, e aí essas dívidas muitas vezes são trocadas na lógica do favor entre proprietários, muitos deles de famílias nobres da cidade do Recife, com o governante da hora. Esses dois sites foram úteis, ou seja, a gente criou um robozinho que navegava entre o site de geoprocessamento da prefeitura e o Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Isso forneceu para a gente, finalmente, as dívidas de IPTU. E aí, a partir disso, foi possível fazer a reportagem, que eu vou fornecer também o link para vocês poderem ver, para a Jéssica. E é interessante porque isso acabou gerando, né, mais uma vez, uma discussão na cidade do Recife sobre a quem pertence a cidade, efetivamente. A ideia de que a cidade pertence ao capital, ou seja, de que seu desenvolvimento, suas políticas,
as iniciativas, etc., elas seguem os interesses de quem tem mais dinheiro, ela se concretiza, né? Fica meio que patente nessa série de matérias que a gente fez sobre o centro em disputa da cidade do Recife. Coisa que não mudou nada desde 2018. Né? Essas dívidas elas só somaram, só cresceram e, e não deveria ser assim, porque já existia em 2018, já existem há alguns anos legislações que permitem que a prefeitura dê função social aos imóveis, né? A nossa Constituição exige, né, determina que os imóveis eles tenham função social, sirvam para moradia, creche, escola, faculdade, hotel, pousada, restaurante popular. E desde 2018, quando essa matéria saiu, nenhuma administração pública, nem na prefeitura da cidade do Recife, nem no governo do estado, alterou essa situação. A gente continua com um conjunto de imóveis que estão abandonados na cidade e uma quantidade de pessoas que vou falar, Jéssica, vou te passar a palavra, que em 2018 somava quase 70 mil pessoas morando na rua. Diga lá, Jéssica. Ah, é uma dúvida aqui do Daniel. Ele pergunta como o robozinho foi desenvolvido, que tipo de profissional desenvolve isso? O robozinho foi desenvolvido numa linguagem chamada Python, Python. Foi desenvolvido por um programador, né? A gente recebeu a ajuda. Na Marco Zero nós não tínhamos, nessa época, nenhum programador, e a gente recebeu a ajuda de um programador que é sensível a essa discussão. Eu pontuo isso porque é raro você encontrar os programadores no Mercadão dispostos a criar um robozinho e ajudar a gente nesse sentido. O Daniel Nardini levantou a mão. Diga lá, Daniel. Não, perfeito, respondeu tranquilo aí, Luiz. Obrigado, Jéssica. É só um comentário aí, compartilhando com todos, né? Você falou desenvolvedor, aí casou bem, enfim. Nas universidades, que às vezes a gente dialoga muito, né? A gente procura a universidade mais para ter fonte, pesquisador para falar. Só que as universidades, inclusive tanto pública quanto particular, têm os cursos, né, de ciência da computação, tem uma molecada, assim, que está voando com esse negócio de Python, de desenvolvimento, etc., e doida para mostrar o trabalho. Então, não sei se é o caso de vocês, mas aqui mesmo estou conversando com o FPA, CESUPA, tal. Então, a molecada que, no caso do jornalismo independente, sabe que não tem muito recurso, mas é uma baita vitrine para eles, né? Para mostrar o trabalho. Eu acho que é uma saída interessante. Na minha experiência aqui no Recife, a, a, o contato com o pessoal de programação não é legal, assim, sabe? Eles, em geral, no geral, né, têm um interesse muito grande em ter uma empresa e se dar bem com ela. Eu acho que isso tem a ver com uma certa influência do Porto Digital, que é um hub de desenvolvimento na área de tecnologia da informação, muito business, assim, os caras lidam com grandes empresas, grandes investimentos, é uma questão, eles inclusive têm interesse em ocupação territorial também e tal, e eu só consegui dialogar sempre que eu precisei, eu consegui dialogar sempre, ou quase sempre, com programadores que não eram universitários. Interessante, né? O programador que fez esse robozinho aí, ele não é formado em programação. Na verdade, ele está terminando um curso em psicologia, mas é um programador graduado. Ele tem um cargo no governo do estado, inclusive, porque ele trabalha com segurança, informação, mas tem uma formação pessoal à esquerda, vamos dizer assim. Eu acho que de praça para praça, talvez essas coisas mudem um pouquinho. Mas é isso, assim, eu acho que é muito interessante chegar junto dessa turma nas universidades e trabalhar junto, até porque tem outras aplicações possíveis de se fazer, né, utilizando o próprio Python ou outras linguagens.
Tem mais algum comentário aí, gente? Eu estou vendo aqui. Por enquanto, não, Lula. É isso, Daniel. É só um hacker. Mas que hacker, viu? Eu acho que tem uma outra coisa também a mencionar nessa matéria. Eu tinha falado que as reportagens investigativas, elas têm capacidade de mudar as coisas, né? E eu acabei de dizer que a situação da população em situação de rua no Recife não mudou desde 2018. E é interessante ver isso, né? Porque, por um lado, essa série de reportagens e outras que a gente fez acabou fazendo com que não tem, por um lado, não se desenvolveram políticas mais robustas, né, para encontrar casa para tanta gente morando e tanto lugar sem gente morando disponível. Por outro lado, acho que a contribuição da Marco Zero em discutir essas questões acabou fortalecendo redes de movimentos discutindo moradia e o desenvolvimento da cidade. Desde então, um conjunto bem interessante de grupos e de encontros também foram articulados. O Recife é uma referência para discussão sobre urbanidade, desde os anos 70, pelo menos. E isso estava meio sumido, né? Isso estava meio fora da memória. E é interessante que, vou passar a palavra para ti, Vomir, como houve como os governos, tanto do PT quanto os governos mais à direita que vieram depois, passaram um rolo compressor nos movimentos sociais locais, isso tinha ficado meio, meio parado, né? Essas lutas urbanas. E aí foram retomadas aí mais ou menos nessa época. Diga lá, Valmir. Eu queria saber, Lula, se mudou alguma coisa em relação às dívidas. A prefeitura cobrou, ela estava judicializada, como é que ficou essa situação? Não cobrou, Valmir. A prefeitura não cobrou. Tem até uma coisa interessante aqui para mostrar na reportagem. Deixa eu abrir para cá. Essas aqui, esses daqui são os mecanismos legais disponíveis hoje em dia para que a prefeitura possa dar encaminhamento às dívidas e também ao imóvel, né? Existe o Estatuto da Cidade, né, uma lei federal de 2001. Existe a edificação compulsória, ela não foi regulamentada na cidade do Recife, mas a edificação compulsória foi regulamentada em São Paulo. Utilização compulsória também não foi regulamentada no Recife, mas foi inclusive usada em São Paulo. IPTU progressivo também não regulamentado em Recife, ou seja, são todas ferramentas que permitem que o imóvel seja, às vezes, trocado pela dívida. Sabe? A pessoa fica com o nome limpo, mas tem que ceder o imóvel para função social, para ele ser utilizado. E desde então, as administrações não mexeram nisso, não tocaram nesse vespeiro. Quando a gente vai para o nome dos proprietários, aí dá para entender um pouco. São nomes de famílias que têm um vínculo muito grande com a produção canavieira, com as empresas de transporte urbano, com as empresas de construção civil. São todos grupos econômicos que financiaram, né, as últimas eleições, né, todas as eleições, na verdade, tanto a esquerda quanto a direita. Então, os nossos governantes acabaram não nem regulamentando as legislações que permitiriam que essa situação mudasse. Isso é interessante. Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, a gente faz um trabalho jornalístico achando que vai ter um resultado prático, que as coisas vão mudar, e a gente acaba percebendo que o poder público, quando não se cala sobre o assunto, né, é, ele persegue o meio de comunicação, talvez não seja o caso de vocês,
mas quando não ocorre isso, é como se todo mundo ficasse em silêncio para que a coisa não tomasse proporção maior, né? A mídia, eu não sei como é que se comportou a mídia profissional, não, profissional não, a mídia, a grande mídia do Recife em relação a isso, mas geralmente são reportagens que não ganham repercussão na mídia tradicional, né? Exatamente porque tem muitos interesses envolvidos. Eu não sei como é que foi isso aí também. O assunto foi ignorado pela prefeitura, a prefeitura não deu nenhum retorno, foi ignorado pela imprensa local, né? Nessa época, a prefeitura, os governos e a prefeitura, os jornais, eles achavam, talvez, que a Marco Zero fosse uma experiência que ia passar logo. E, mas eu gosto de pensar, sabe, Romy, que a matéria, ela, às vezes, ela gera coisas que não são muito visíveis, ou para o governo, ou para os colegas e as empresas de jornalismo comercial. Essa matéria, ela intensificou as disputas urbanas, intensificou a formação de grupos disputando o território, sabe? Depois dessa ocupação aí, aliás, a matéria ela foi gerada por uma ocupação, né? Uma semana atrás dessa matéria, quando essa matéria saiu, uma semana antes, um desses prédios, o que tinha maior dívida de IPTU, foi ocupada pelo MTST. E a gente já estava numa conversa com eles e por isso que a gente ficou sabendo dessa informação. Mas redes de militantes começaram a se articular mais, né? Outras ocupações eclodiram na cidade. E aí, por conta disso, no médio prazo, acabou que a prefeitura passou a ter uma outra postura, inclusive com esses movimentos também. É luta, né? E a gente faz parte dessa luta. Os direitos estão aí, mas a gente é aquela coisa, a gente tem que continuar lutando por eles. Então, você vê, assim, a cidade de Recife vai fazer 500 anos daqui a pouco. As relações são muito antigas, né? As lógicas de distribuição de poder, de não observação das legislações, são muito antigas. Esse povo tem que sair em algum lugar e a gente tem que estar aqui para bater mesmo e ter paciência histórica, né? Eu diria, ter paciência histórica. Mas seguindo aqui, esses são os mapas que eu mostrei para vocês, né? E aí a gente chega no detalhamento de algumas estratégias de levantamento de informação, né? Eu mencionei já o site da Receita Federal, aquele site permite que a gente identifique o dono de uma empresa e os contatos telefônicos, né? Se você tiver o CNPJ de uma empresa e tiver investigando ela por alguma razão, né? Tem um conjunto de técnicas e comandos para localizar pessoas, para localizar arquivos, né? Para localizar empresas, para localizar informações em um determinado site, que é muito interessante. A gente tem esse site chamado Brasil.io. O Brasil.io é simplesmente uma reserva de pautas muito sensacional. Vou aqui novamente parar a apresentação para navegar um pouquinho no Brasil.io, porque eu acho que vale muito a pena. Deixa eu localizar ele aqui. Brasil.io é um repositório de vários dados, né? Todos eles são dados que estão em computadores públicos, só que nem sempre é fácil localizar essas informações nos computadores públicos. Então, um conjunto de pessoas pegou esses dados públicos, que são interessantes, inclusive para jornalistas, e colocou tudo de forma mais organizada nesse site. Então, aqui a gente tem o que eles chamam de datasets, né, que é um conjunto de dados.
Atualmente, o conjunto de dados que estão disponíveis aqui são os boletins informativos da Covid, informações sobre cursos e notas de corte do ProUni, informações sobre as eleições do Brasil desde 1996. Aí você consegue aqui filiado a partido, candidatos, votação, como é que está o estado da água na costa baiana, os gastos diretos do governo federal. Aí, se você vem aqui, pagamentos para aquisição e contratação de obras e compras governamentais, dentre outros, realizados por órgãos e entidades da administração pública federal que executam as despesas pelo sistema de gastos do direito federal. Gastos dos deputados. Se você tem o nome do deputado, você vem aqui e consegue identificar quanto é que o gabinete dele está gastando e para quem também, né? Vou dar um exemplo aqui simples. Eu ver aqui, vou colocar o nome de um deputado aqui de Pernambuco. O honroso Silvio Costa Filho pagou R$ 13, né, para ele é do partido, gastou com telefonia R$ 13 em algum momento, R$ 1.000 para Barreto Santos Limitada, locação e fretamento de veículos, Correios, guia de serviços, Barretos de novo, aluguel de veículos, editora, ou seja, são informações que podem muito ajudar na construção de algum tipo de narrativa de investigação. Todos os datasets, ou seja, todos os conjuntos de informações, alguém está no chat, né? Mencionou alguma coisa no chat aí. Enfim, todas as informações você pode baixar em tabela, né? Isso é muito legal, uma tabela de Separada por vírgulas, né? CSV, separada por vírgulas, né? Valores separados por vírgulas. Isso, exatamente. CSV. O CSV é muito legal porque permite que você faça visualização de dados, né? Então, se você, digamos que há uma suspeita de que os parlamentares de uma frente ou de um partido estão com algum tipo de comportamento esquisito com um fornecedor, sei lá. Você baixa os arquivos e dá para ver isso de forma sistemática, se aquilo faz sentido ou não. Mais uma vez, tá? Aqui é a ferramenta. Às vezes alguém dá aquele cochicho, né? Dá aquele vazamento de informação, fornece uma informação que precisa ser confirmada. Essas ferramentas elas servem para serem confirmadas. E eu acho muito interessante que o Brasil, em ponto .io, ainda coloca a fonte de todas as informações em todos os conjuntos de dados. Foi organizado pelo Álvaro Justen, um cara que é programador. O código-fonte disso está no GitHub nesse endereço, né? O GitHub é um site que é muito utilizado pela turma que faz programação para guardar códigos-fontes, né? Para a programação, como é que foi feita, e aqui está disponível como é que a licença deve ser utilizada. É uma licença do modelo Creative Commons, atribuição Share Alike 4.0 internacional. Ou seja, você pode utilizá-la da maneira que quiser, sem preocupação. Vou detalhar aqui outros datasets que eu acho que vale muito a pena. Estão disponíveis os salários dos magistrados, né? Não é nada demais saber o salário desse pessoal, isso está previsto na Lei de Acesso à Informação. Dados do Portal da Transparência, classificação de gênero em nomes brasileiros, sócios das empresas brasileiras, e aí a gente ainda pode sugerir um dataset. Aí eles vão avaliar. Eu imagino, né, não tenho certeza, mas eu imagino que deve ter uma fila enorme de datasets de pessoas
sugerindo conjuntos de dados que podem ser obtidos. E aqui eu fiz um meu login, sabe? O Brasil.io permite que você faça uma conta gratuita, todo o serviço é gratuito, até porque todos os dados são públicos, e tenho usado ele para monitorar algumas pessoas que eu elegi, para saber como é que esse pessoal está gastando esses recursos. Voltando aqui, eu já mencionei como é que a gente descobre o site, a propriedade do site. Fiz a apresentação desse site que faz a comparação de informações. Me parece que eu acho que em determinadas situações, a comparar um arquivo ou outro vai ser mais interessante, dependendo da situação. E eu acho muito interessante também o site do Falecidos no Brasil, né? É um site meio curioso, porque ele é resultado do. Deixa eu ver aqui. Ele é resultado da Associação do Cadastro Nacional de Registros de Falecimento. E aí, mais cedo, eu fiz, inclusive, fui verificar se eu estava vivo mesmo. Você coloca o nome da pessoa, fala que não é robô, né? Lista de pedestres, eles sempre fazem esse testezinho aqui, que é para testar a inteligência artificial por aí. E aí, não encontrei ninguém com o meu nome que tenha morrido. Fiquei feliz também que eu estou vivo aqui. Alguém fez um comentário aí, deixa eu ver. Interessante, né, Jéssica? Tema interessante. E aí, aqui é que eu estava querendo observar isso aqui. Esse serviço, ele é da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Informações Funerárias. É assim que muitas reportagens identificam que uma verba pública, por exemplo, está indo para uma pessoa que está morta, né? Às vezes você tem a suspeita de que uma pessoa está, sei lá, recebendo algum tipo de doação ou de ajuda governamental ou bolsa, sei lá. E aí você vai verificar se essa pessoa está viva. Inclusive, eu achei interessante, eu vou colocar aqui o nome de uma pessoa morta para vocês identificarem, verem como permite, como o sistema fornece várias informações para tirar possíveis dúvidas. Eu vou colocar o nome do meu avô. Meu avô não está morto. Tem alguma coisa errada. Estava faltando o acento no E, para vocês verem como é preciso o sistema. José Xavier de Andrade, meu avô, ele morreu no Recife, né? Você vê ainda o nome dele, da mãe dele, né? É possível identificar o cartório, e isso é uma super mão na roda quando você está tentando identificar algum tipo de burla, né? Numa situação como essas que eu mencionei. Eu queria, antes da gente
partir para a etapa seguinte, né? Deixar aqui, antes que eu esqueça, e às vezes lá no final, às vezes fica meio rápido, eu queria deixar aqueles dois e-mails, certo? O primeiro é um e-mail mais para discutir, trocar informações com questões mais sensíveis, projetos que não envolvem meu atual empregador, a firma, como eu costumo chamar. É, o RiseUp é um sistema de e-mails, chat, VPN, mantido gratuitamente por um coletivo de militantes, de ativistas europeus, e eu boto muita fé nos e-mails do RiseUp, sabe? Eles são e-mails seguros, robustos, para quem está envolvido com algum tipo de investigação mais detalhada, mais sensível, recomendo utilizar. E para comunicações mais institucionais, troca de informação mais simples, é o e-mail de baixo. Eu queria que a gente agora, queria ouvir um pouquinho vocês, né? Eu vou parar um pouquinho a apresentação, queria ouvir um pouquinho vocês, para que a gente possa, daqui a pouco, fazer uma atividade antes que nosso horário termine. Tem alguns comentários aqui, a Viviane falou, gente, muito interessante esse site, que é o site dos falecidos, né? Oi, Jéssica. Oi, Osmar. Bom, é excelente o que você vem falando aí, principalmente a respeito dessa reportagem investigativa. Só que eu queria pontuar uma questão que é muito local e muito, assim, pessoal aqui na nossa região, né? Algumas vezes já tentei fazer reportagens nesse sentido e esbarrei em ameaças de vida, né? Então, isso aqui para a nossa região é muito perigoso, dependendo do assunto que você está buscando, porque olhando num histórico aqui de 30 anos atrás para cá, já tivemos 4 jornalistas assassinados. Então, assim, é uma coisa muito temerária para a gente. Era só isso mesmo que eu queria pontuar. Eu boto fé, Osmar. A gente, na pesquisa que a gente fez, a questão das ameaças, né, tanto físicas quanto digitais em redes, são evidentes, né? As questões relacionadas ao agronegócio e outros, vamos dizer assim, outros protagonistas que geram ameaças aí, eles são presentes mesmo, a gente sabe de como a coisa pode ser perigosa. Eu acho que eu acho que tem alguns cuidados necessários a tomar, sabe, do ponto de vista digital, do ponto de vista de uso do computador, da rede que você utiliza, dos e-mails, né? Eu acho que isso dá uma certa camada de informações. E eu acho que, assim, um procedimento que eu sempre tomei durante a época que eu estava mais à frente de produção de reportagens era só começar a fazer entrevista depois que tiver muita certeza de algumas coisas, sabe? Para não gerar uma curiosidade, e uma ação, né, de alguém muito, muito imediata. Mas eu respeito totalmente, assim, eu acho que são territórios muito visados, né? Uma problemática grande aí que envolve o agronegócio e outros negócios mais perigosos que a turma tem. Cássio, Não sei se a internet está um pouco ruim. Boa noite. Tá me ouvindo? opa, Cássio, tá joia? Fica lá, tô ouvindo. A minha pergunta é assim, é sobre a questão dessas ferramentas de otimização, Luiz, de inteligência artificial, né? A gente tem vivido uma nova era e a inteligência artificial, ela se apresenta para nós jornalistas como ferramentas de otimização para que a gente possa, né, garimpar melhor essas informações. E aí, como é que a gente, nós jornalistas, porque assim, é muito bom, né, é uma coisa que é uma revolução,
mas ao mesmo tempo há uma preocupação, uma questão assim, será que a gente não vai ficar um pouco meio, é, é, como é que eu posso me expressar assim? Será que a gente não fica um pouco meio, é, é, a qualidade da informação, será que ela não vai ficar um pouco comprometida? Essa é a minha pergunta. Com a questão dessas ferramentas assim de, tu coloca uma palavra e, né, e o algoritmo ele começa a pensar em palavras, e vai montando ali alguma espécie de texto. Como é que a gente vai, como é que fica essa questão de, né, o jornalista, o ser humano e com a inteligência artificial, com a tecnologia que hoje é coisas que são muito a nosso favor, mas como é que a gente trabalha isso? E essa é a minha pergunta. Como é que a gente não perde a qualidade, a gente não tem que ter um certo cuidado de utilizar esses tipos de aplicativos, etc. Opa, Cássio, rapaz, é uma boa pergunta. Eu acho que é uma discussão que está super em alta, né? Na verdade, assim, a gente vem convivendo com inteligências artificiais já faz uns mais de 20 anos, na verdade. E esse hype aconteceu por conta do chat GPT, que foi lançado em novembro de maneira irresponsável pela empresa lá, porque ele ainda não estava pronto. É um conjunto, assim, o que chama a atenção do chat GPT é o fato de serem plataformas, soluções, né, que trabalham com modelos de linguagem. Mas o Facebook, o Twitter, o YouTube, todos esses streamings que a gente conhece, eles utilizam mecanismos que são considerados inteligência artificial. Então, não é exatamente uma novidade. Eu acho que para o tema que a gente está trocando aqui, para o tema do nosso encontro hoje aqui, acho que alguns desses mecanismos de inteligência artificial eles já são usados, sabe? A Google é um sistema de buscas que ele é baseado numa coisa chamada inteligência artificial, num algoritmo, né, que na verdade é uma grande equação que estabelece parâmetros para você localizar a informação. Eu acho que ainda vai ser um desafio, tem um conjunto de coisas que a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas acho também que a gente precisa estar próximo dessa discussão, do ponto de vista do jornalismo, para entender, inclusive, em que medida essas tecnologias elas não vão enviesar o que a gente entende por notícia de interesse público. Muitos jornais comerciais hoje, né, os estagiários que estudam lá na Unicap, eles relatam isso, assim, que as notícias elas são definidas pra, por aquilo que vai engajar mais. E aquilo que vai engajar mais é definido por uma inteligência artificial. Veja que doidice, né? Então a gente precisa estar muito atento, acompanhando, sabendo o que é exatamente a inteligência artificial. A gente já está convivendo com ela há muito tempo. E penso que algumas delas elas vão ser, sim, incorporadas no trabalho de investigação jornalística, como já são, sabe? As ferramentas de busca ativa no Twitter, nas redes sociais e no Google já são mecanismos de inteligência artificial. Mas é isso, eu acho que a gente podia passar a noite todinha aqui discutindo inteligência artificial e talvez não chegasse numa conclusão final mesmo, porque essa discussão está só no começo. Olá, Lula, tudo bem? Oi, Ivan. Achei interessante. Algumas ferramentas que você mostrou eu realmente não conhecia. Até essa do Registro BR, eu tentei um dia desses encontrar um dono de um site e não consegui. É fácil, fácil, né? É super Então, fácil. eu só não copiei aqui, não dava para enxergar a URL dos sites que você mostrou, mas acho que vai ficar disponível aí para gente, né? Vai sim. Eu vou fazer o seguinte, eu estou com esses links aqui facinho e já vou começar a colocar no para Você pode vocês. repassar para mim também, que eu coloco no Posso, grupo também por posso, e-mail, por né? favor. Obrigado demais, Jéssica.
É isso, eu Mas eu, achei muito interessante hoje a aula de hoje. Parabéns aí. massa demais, obrigado. Eu estou devendo, na verdade, que eu acabei vendo que eu não tem um site que permite a gente ver a propriedade de sites fora do Brasil. E o Registro BR fornece endereços localizados em um servidor no Brasil. Por isso que é registro.br, né? Uhum. .com.br, qualquer coisa BR. Mas eu tenho um site guardado aqui em algum lugar que permite que a gente identifique o site.com, que às vezes tá funcionando lá na Albânia, mas produz desinformação aqui no Brasil. Aí, Sim. essa outra ferramenta que eu tenho permite que você identifique quem está compartilhando os links daquele site. Aí, com essas Uhum. informações, dá super para você ir atrás das pessoas, né? Dá para super você Sim. entender uma rede de desinformação que às vezes está se organizando. Ok. Valeu, obrigado, Valmir. Gente, eu queria fazer uma. A gente tá aí, tem aí uma meia horinha. Queria fazer uma pequena sugestão de atividade aqui, se vocês todos e todas toparem. Eu queria colocar queria colocar dois desses links aqui para que vocês possam brincar com alguma dessas possibilidades, né? De repente alguém aí já está fazendo algum tipo de apuração que possa ser usada. Vou deixar aqui o Brasil.io, né? Vou passar tudinho bem organizado para a Jéssica, para que ela possa compartilhar com vocês. De qualquer forma, eu acho que a gente podia aqui tentar exercitar alguns desses sites, tá? Deixar esses quatro aqui. Queria pedir para que vocês brincassem com eles durante 7 minutinhos. De repente, se alguém aí já estiver fazendo alguma investigação que possa ser beneficiada por esses sites, já pode falar aqui se der também, se puder falar. O primeiro desses sites é o Brasil.io, né? O Brasil.io é aquele repositório, muitas informações, muitos dados, né? O registro.br é o site que esse aí é o site que dá a propriedade de um determinado site. O Falecidos do Brasil e o Soluções.receita permite a gente identificar uma empresa e os seus proprietários, né? Vale a pena aí testar. 7 minutinhos de teste, daqui a pouco a gente volta. O que é que vocês acham? Pode ser? Só mais um adendo. Essas aulas elas são muito boas, até acho que comentei, porque a gente vai trocando, né, informações de ferramenta e às vezes aparece uma nova que a gente não tem hábito. E é muito interessante que hoje nós jornalistas a gente tem um leque de informações disponíveis e aí a gente entra também, Luiz, numa seara que até estive participando há pouco tempo, falo da região norte do país. Daniel Nardino também que está aqui, da Amazônia Vox, participei de um evento na Universidade Federal do Pará e foi muito importante uma fala das pessoas que estavam lá apresentando que se essas ferramentas elas não forem utilizadas por nós jornalistas, porque assim, muitas vezes a gente está lá o dado ou a informação, mas a própria população às vezes ela não olha, né, não observa, não atende. Então, nós jornalistas temos um fundamental, né, e essencial como pessoas que produzem informações, que apuram, de estar utilizando essas ferramentas, né? E aí, ó, lá foi falado muito, por exemplo, a gente está vivendo aí uma onda
pautas ambientais, né? Climáticas, né? Toda essa questão de forma mundial. Então, é importante, né, a gente estar cada vez mais se capacitando para poder entender essas ferramentas, poder utilizar a forma de correta, para que a gente possa estar construindo as nossas narrativas. Porque, senão, é como diz a palestrante, né, lá na reunião que eu participei, lá no workshop, senão vai ser só uma informação que ela vai estar lá. Ela teve um processo de uma produção, de uma sistematização, mas ela vai ficar lá. E se não tiver pessoas para utilizar aquilo, ela vai ficar lá paradinha, né, lá no portal. E aí foi muito bacana porque eles mostraram uma série de ferramentas, de possibilidades, e hoje você traz mais, né, outras que a gente vai tomando nota, e é interessante, porque aí a gente vai, né, cada vez mais vendo que tem muita gente falando de muita coisa, e isso está sendo sistematizado, e isso que é o bacana, né, dessas oficinas, porque a gente acaba aprendendo e também a utilizar essas informações de forma mais coerente, sabendo fazer essas pesquisas de dados, raspagem. Eu acredito que ainda para alguns jornalistas, eu me coloco dentro, a gente ainda tem algumas dificuldades, né, é, é, de entender esses dados, de saber apurar, raspar esses dados, fazer uma limpeza, ver o que é que é dado seguro, o que é que o dado está fragilizado. Então a gente tem. E isso, só para concluir a minha fala, Luiz, é tão interessante porque a gente observa que a gente acompanha um processo, né, a gente estava num regime, hoje nós estamos em outro cenário, né, onde a gente tem que cada vez mais trabalhar essas pautas para que a gente possa formar a opinião das pessoas, né, colocar ali para a discussão da sociedade civil, porque senão a gente fica muito que no superficial, né? E aí qualquer informação ela vem e a sociedade às vezes ela acredita. Então a gente tem que estar sempre trabalhando ali a liberdade de imprensa para que sempre essas pautas elas estejam cada vez mais é, qualificadas, bem apuradas, para que a gente possa ter um jornalismo de verdade bem pautado, né? Toda essas questões, né? Esses passo a passo que a gente aprende desde a academia e agora para a gente não estar sendo como foi, né? Há 4 anos atrás, né? A gente tem um exemplo da Covid, né? Os veículos de imprensa tiveram que fazer uma organização paralela porque, né, o governo estava meio que cerceando a informação, né? Ou trazendo dados insuficientes. Então, houve todo um trabalho jornalístico, né? Ao contrário, ou seja, então, o nosso papel como uma coisa assim muito social também, né? A gente tem esse compromisso, né? Não é a verdade absoluta, mas o jornalista ele tem que trabalhar isso dentro dele, tem que estar todo tempo, né, pesquisando, apurando, para que a informação seja a mais pautada possível, né, para a sociedade ser. É isso aí, Cássio, eu concordo contigo totalmente. E assim, se você pegar os nossos antecessores, os jornalistas de outras gerações, eles e elas estavam ali sempre usando o que havia de mais avançado de tecnologia, né? A gente tem que dominar esse negócio aí. E eu acho também que a gente se fortalece em rede, cara. É sempre em rede. Eu acho que essa iniciativa da Jo, junto com o mestrado, tem muito a ver com isso, sabe? O fortalecimento só vai ser de longo, só vai ser de verdade mesmo se ele for conjunto, se a gente se fortalecer conjuntamente. Então, eu acredito muito nisso. Falta um minutinho aí, quero ver como é que cada um de vocês usou algumas dessas ferramentas aí, gente. Gente, voltando aqui, queria saber quem é que conseguiu fazer algum experimento aí com esses sites. O Osmar informou que não conseguiu, tudo bem.
pode testar depois. Queria saber se mais alguém conseguiu mexer em alguma coisa. Viviane, tranquilo. Você está tendo acesso aí aos links? Beleza. Então acessa aí um desses links, verifica se você consegue, se consegue funcionar para você, se você consegue. Acho que ela saiu. Valmir, conseguiu fazer alguma coisa? Daniel, conseguiu alguma coisa? Almir? Lula, eu não tentei, na verdade. Eu estou aqui num perrengue danado. Estou editando aqui um material no site e não consegui fazer. Ficar Tranquilo, devendo essa. tranquilo, tranquilo. Tenta Eu depois dei aí. dei uma olhada, Luiz. Agora é engraçado, né? E aí até o próprio site que eu estou tocando, o amazoniavox.com, quando é ponto .com, o CGI ele não puxa, né? Isso, não puxa. Eu vou ficar devendo a vocês, porque o registro.br ele só levanta informações de sites.br. Mas aí existem algumas outras ferramentas que permitem você identificar a mesma propriedade e os contatos também de sites que são alojados em servidores fora do país, entende? Pois é, Cássio, é muito rápido mesmo. Tanto o Brasil.io quanto o CNF, eles são bem construídos, né? É rápido e é preciso também. Vou colocar aqui, Viviane, sem problema. Vou colocar aqui os links para você. Esse aqui, ó, é um site que serve para você identificar propriedades de empresas. Então, digamos que você tenha já o CNPJ de uma empresa, está suspeitando que essa empresa tem um comportamento meio ilícito, vale a pena tentar na Receita para saber a situação cadastral. É o que esse site aí fornece. Esse outro site aqui fornece os falecidos no Brasil. Muitas das reportagens que mostram que a pessoa está recebendo bolsa ou algum outro tipo de apoio governamental, tendo falecido, são identificados usando esse site aí. Esse aqui é o site que eu e Daniel estávamos comentando agora. É um site que identifica a propriedade de um site alojado no Brasil. Então, digamos que você está querendo saber quem é dono de um determinado site, .br. Vai nesse link aí, coloca a URL, mas existem, como a gente sabe, né, os sites que estão alojados fora do Brasil. Aí ele, sei lá, é .com. Ele não vai ser fornecido pelo registro.br, mas eu vou mandar para a Jéssica um site que permite a identificação desses outros sites alojados fora. E, finalmente, o que eu tinha de imediato pedido para vocês mexerem um pouquinho é esse daí, o Brasil.io, né? Tem vários conjuntos de dados ali, e que dá para tirar ou confirmar, né? Determinadas pautas. Vou mandar para tudinho para a Jéssica. Jéssica vai compartilhar com vocês, Wesley. De nada. Mais alguém, minha gente, quer confirmar, quer compartilhar alguma experiência aí com um desses sites? Se não, tudo bem também. Eu queria aproveitar esse tempinho aqui para disponibilizar também, vou mandar tudinho para a Jéssica ali, disponibilizar esse site aí, esse link. Esse link, ele traz o conceito de hackear o Google. É um conceito meio utópico, a ideia de hackear o Google. É uma coisa, na prática, significa utilizar determinados comandos específicos para encontrar informações de forma mais precisa. Se você buscar, se você buscar manual,
de ataque urbano, querendo identificar os manuais que o Exército utiliza ou utilizou nas intervenções que ele fez no outro país, em outros países, né? O Exército brasileiro esteve presente no Haiti, né? E desenvolveu, antes de ir para lá, diversos manuais de atuação. Se você colocar isso no Google, vai aparecer um bilhão de informações, algumas delas desencontradas e não muito válidas, né? Mas utilizando um comando específico na lista de comandos que está nesse site aí, você consegue direcionar a busca para que ela identifique um PDF em um determinado site ou um PDF associado a um determinado tema. E aí, esse tipo de busca é muito, assim, não somente economiza tempo, né? Mas ele permite que você encontre coisas mais válidas para uma determinada apuração. Como todas as ferramentas, né? Como todas as coisas na vida, todo esse conjunto de coisas tem uma curva de aprendizado, né? Então, você precisa usar, errar, usar, errar, usar, errar, combinar coisas, né? Por exemplo, essa lista de comandos aí, é, com o tempo a gente vai aprendendo a combinar os comandos para perguntar da maneira precisa e mais adequada no Google. Aliás, perguntar é a nossa profissão, né? Perguntar bem, saber perguntar bem é o que nos diferencia de outras profissões. Então, tudo aí tem uma certa curva de aprendizado, de experimentação mesmo, e meio que adapta a cada situação, a cada cobertura que está acontecendo. Viviane comentou, sim, é um desafio aprender a usar essas ferramentas. Mas com um tempinho, com um jeitinho, vai, viu, Viviane? Eu super recomendo, assim, estudar junto, sabe? Compartilhar impressões, né? Juntar com um colega ou uma colega que tenha interesse nessas coisas, ó, vamos sentar aqui, vamos aprender a mexer com esses comandos, vamos ver o que é que o Brasil IO tem de interesse aqui para o território, para a nossa região. Eu acho que junto a coisa anda mais rápido, o desafio fica um pouco menor. Oi, Oi, Marco, diga lá. deixa eu abrir a câmera aqui. Então, eu tô ouvindo aqui, eu não consegui pesquisar muito, porque eu também estou editando umas fotos aqui para um material que eu estou fazendo. Mas eu gostei muito dessa questão de conteúdo e pesquisa, mas eu vi uma vez, tem um jornalista aqui no Tocantins, que eu sou daqui, que ele trabalha para o jornal Tocantins, e ele é especialista em pegar as contas de Tribunal de Contas ou dados e gastos com desembargadores, porque às vezes assim tem o salário do desembargador, mas tem os penduricalhos, né? E isso já deu problema no Paraná uma vez, que eles também fizeram isso, e os caras receberam um monte de processos em cima disso. E antes não era a vantagem da pandemia que trouxe as audiências para o digital, né? Mas antes era obrigado a ir na comarca, né? No Paraná, acho que todas as comarcas entraram contra os jornalistas da Gazeta do Povo na época, porque eles mostraram os salários de mais de 100 mil de juízes, desembargadores, juntando os penduricalhos, né? E aqui foi feito isso também. E, e a minha dúvida é isso, essas ferramentas dentro dos sites, porque ele fala que dá trabalho de conseguir, mas que eles são obrigados a fazer. Eu sei que na época do Bolsonaro eu consegui ver o cartão corporativo dele lá, nos gastos da presidência, mas depois eles tiraram do ar isso, né? Porque ele estava usando muito o cartão corporativo. Então, como que a gente consegue se manter antenado nisso ou ter acesso às ferramentas? E se eles são obrigados, assim, se a gente mandar uma solicitação, se eles são obrigados a ceder essas informações com base na lei de acesso à informação. Ó, Marco, a lei de acesso à informação é lei, né? Então, deveria ser obrigado a fornecer informação, mesmo que demore. A lei de acesso à informação é uma ferramenta super
super útil nesse sentido, assim, e que depende somente de você enquanto jornalista. Você não tem que se associar a uma pessoa que manja de programação, né? Não tem que, enfim, a lei dessa essa informação, ela precisa ser, inclusive, mais usada. Eu acho que o Oi, o Brasil.io pode ser uma super. travou aqui para mim. Vocês me escutam, pessoal? Travou? Para mim, eu escuto. Sua imagem está travada, Marco, para mim, pelo menos. Oi, agora eu tô. Ele travou, né? Foi, deu uma travada. Tá. Não, você estava falando da lei do acesso à informação que é importante, Eu acho depois que eu não é. escutei mais. Aí, na sequência, eu estava falando que eu acho que é muito interessante, assim, trabalhar em redes, chegar junto a redes, sabe? Se associar. Por exemplo, fazer pressão no Brasil.io para que ele produza datasets que sejam interessantes aí para tuas pautas. Ou então, se associar com grupos que trabalham. Alguém mencionou aí grupos de estudantes que possam trabalhar a questão da programação para fazer raspagem, ou levantamento, ou sistematização de informação. Às vezes o contato com os programadores abre super a cabeça da gente. A gente não consegue ver coisas que são super evidentes assim. Os caras têm um olhar talvez mais sistêmico do que a gente tem, sabe? Mas o uso dessas informações são informações públicas. A única diferença, muitas vezes, é o fato do acesso a elas estar sendo automatizado. Mas tem uma outra questão que também me incomoda muito, porque houve até uma denúncia, acho que no Fantástico, que estava vendo, sobre médicos que não dão plantão, né? E essa escala de horários de médico. Se a gente tiver acesso a isso, a gente consegue ver se eles estão no horário lá também, e é uma forma de denunciar, porque aqui a maioria dos médicos que operam no sistema público opera, tem suas próprias clínicas. E a gente já recebeu denúncia, só que a gente não tinha braço para ficar na frente da clínica verificando se a pessoa entrou no horário, se não saiu do horário, porque tinha que fazer plantão. Mas e a gente não conseguiu desenvolver a pauta, na época a gente solicitou para a Secretaria de Saúde esse acesso e eles falaram que iam mandar, acabaram não mandando e o nosso correio do dia a dia a gente acabou até deixando de fazer a matéria por causa disso. Mas é uma preocupação que eu tenho, né? Porque eu considero esses dois setores são os mais caros para o sistema público, né? Sem contar a educação, que o volume é muito grande, mas e que a contrapartida é pouca, né, em relação ao que eles oferecem. Então, a imagem sua está travada. Você me ouviu? Tua imagem travou e teu som parou também, mas eu ouvi quase tudo. Tá. Sobre a questão de se tem acesso a essa questão médica, se tem alguma experiência nesse sentido de acesso às escalas médicas, se vocês já trabalharam alguma coisa nesse sentido, ou se tem que realmente solicitar essas coisas para a Secretaria de Saúde. Pô, Marco, eu nunca fiz nenhuma pauta nesse sentido, não, assim, com escala de plantão eu não saberia por onde começar, assim, mas talvez fosse o caso de tentar levantar alguma fonte dentro da secretaria, sabe, ou no hospital, se isso fosse possível fazer um vazamento de informação, aí seria de preferência com um documento. Hum. É o risco para a pessoa, né? É uma opção talvez não muito boa, mas não sei, teria que pensar um pouquinho. É, capcioso, né? Mas tá bom, obrigado. Então, minha gente, a gente está chegando aqui pertinho do final desse nosso primeiro encontro. Eu volto na quinta-feira, é na quinta mesmo? Na quinta-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Na quinta, a gente vai discutir algumas ferramentas para acompanhamento, né, da questão ambiental. A gente vai discutir mais a questão ambiental. Então, acompanhar desmatamento,
entender o funcionamento dos dados fornecidos por satélites que fazem o geomonitoramento. A gente vai dar uma olhada nessas ferramentas, nessas plataformas, que são públicas, são muito boas, são muito interessantes e podem ajudar também a desenvolver algumas pautas no campo ambiental.